Obrigado a toda a equipe da Inseres pelo convite e aos nossos participantes que estão aqui hoje conectados todos para falarmos um pouco e trocarmos ideias, na verdade, sobre esse tema que é tão amplo, relativamente novo e com potencial muito interessante no negócio agro, que é a transformação digital no mercado de insumos, né? E eu vou tentar trocar algumas ideias, trazer um pouco as nossas visões de mercado sobre aspectos estratégicos, implicações e insights, né, que poderão aí, no nosso ponto de vista, ser grandes oportunidades de negócio e, naturalmente, com seus desafios, tanto para distribuidores, sejam eles revendas ou cooperativas. Isso envolve, logicamente, as empresas, seus consultores de vendas, os produtores que são acessados por essas empresas e, naturalmente, também os prestadores de serviços aqui, aqueles consultores técnicos que dão apoio aos produtores rurais e, de alguma maneira, desenvolvem a agricultura com as suas recomendações e seus serviços técnicos aos agricultores, né? Então, falar um pouco do Matheus e da Marquestrat, rapidamente, você já falou um pouco aí da minha pessoa, então eu sou um dos sócios da Marquestrat, atuando desde 2004 aqui com o negócio de insumos. Quando eu falo negócio de insumos, costumo explicar a atuação nossa em quase todas aquelas coisas que um produtor compra, né? Vinculando aí a indústria produtora de defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes, máquinas e implementos, produtos veterinários, saúde animal, genética, e como isso chega até o produtor, até o pecuarista. Naturalmente, isso passa pelos canais de distribuição, que são revendas, cooperativas e outras novas formas de acesso ao mercado. Então, essa é uma das grandes áreas de atuação da Marquestrat, tanto com pesquisa de mercado, quanto com consultoria aplicada e com foco em geração de negócios, e também temos uma área de capacitação e educação continuada, que são programas de capacitação. Bem resumidamente, a gente já tratou em áreas que envolvem planejamento e gestão, desenvolvimento de negócios, governança, área financeira, toda a parte que envolve estrutura e processos, e um foco bem amplo nos negócios de acesso ao mercado, gestão de canais de distribuição e programas de relacionamento. Para não me estender muito aqui, quem tiver depois mais interesse pode acessar o marquestrat.com.br e ter mais informações sobre a nossa organização. Como o Zé Luiz já falou um pouquinho, eu convido vocês que estão aí a acessarem o agrodistribuidor.com.br. Essa é uma iniciativa específica da Marquestrat de coisas que envolvem o setor de distribuição, né? Entenda o setor de distribuição como as indústrias, distribuidores, cooperativas e o produtor. Especialmente sobre o tema do nosso webinar de hoje, desde meados do ano passado, eu já me envolvendo com a Inseres já há mais de um ano, e também algumas visitas internacionais e outros eventos pelo mundo, nos Estados Unidos e na China, começamos aí a avaliar um pouco o que poderá vir a acontecer no mercado quanto à transformação digital, né? Então tem aí no Agrodistribuidor também, iniciando lá desde outubro, setembro do ano passado, várias transmissões, artigos e vídeos que vocês podem procurar lá no Agrodistribuidor, está disponível também coisas que a gente vem já discutindo sobre esses temas que envolvem a transformação digital no agro, e o meu foco vai ser aqui nessa cadeia que envolve o setor de insumos da indústria até o produtor rural ou pecuarista. Vou começar então a minha explanação. Não sabemos exatamente o perfil das pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje nessa webinar, mas vamos entender um pouco a cadeia de distribuição de insumos e os desafios e as oportunidades que a gente enxerga nesse setor, que vão ser influenciados pelo processo de digitalização, de transformação digital e, naturalmente, também de serviços de agricultura de precisão. Acho importante aqui destacar o que a gente considera como transformação digital, né? Então, transformação digital, do nosso ponto de vista, está sendo considerada todas aquelas atividades ou processos que poderão ser impulsionados, realizados ou complementados por meio de tecnologias digitais. Isso envolve serviços ou atividades numa indústria de insumos, isso envolve processos de negócio, de interação com clientes ou de comercialização na distribuição, nos revendas e cooperativas, e isso envolve atividades, operações e gestão no nível do produtor ou da pecuarista. Então, qualquer que sejam processos e atividades que possam ser desenvolvidas totalmente ou parcialmente por meio de novas tecnologias digitais, a gente está trabalhando como sendo negócios que envolvem a transformação digital. Como eu estava falando, quando a gente olha o negócio de insumos, né, a estrutura de mercado de acesso, né, então o foco da distribuição é o produtor ou o pecuarista, né, então todas as empresas procuram acessar o produtor
e oferecer seus produtos, seus serviços, e isso então forma o que a gente chama a estrutura de acesso ao mercado. Então, partindo ali das indústrias de insumos, né, os fornecedores, sejam eles insumos agrícolas ou pecuários, os produtos ou serviços podem chegar até o agricultor de várias maneiras. A gente simplificou aí nesse desenho, pode haver vendas diretas, pode haver revendas cooperativas, em algumas regiões onde o produtor é menor ou a atividade fundiária é bem fracionada, existe a redistribuição, que é um atacadista, na verdade, que atende pequenas revendas. Em alguns mercados, principalmente os de cereais, de cana-de-açúcar ou de algodão, temos aí tradings também oferecendo seus produtos e serviços ao produtor. E esse era um mercado, até alguns anos atrás, relativamente estável, os fluxos de negócio eram mais ou menos bem definidos, e eu brinco que havia uma certa política de boa vizinhança, né? As regiões eram aí cobertas por distribuidores e cooperativas, com pouca sobreposição entre elas. Nos últimos anos, o crescimento do mercado, a expansão do agronegócio, a mudança nos portfólios de produto e a concorrência fez com que esse tipo de atividade ficasse bastante sobreposta. O que eu quero dizer com isso? Numa mesma região, um produtor hoje tem acesso a buscar seus produtos e serviços, talvez por mais de uma dezena de ofertantes, sejam revendas, cooperativas, representantes de venda direta, etc. Então, isso tem mudado um pouco o negócio de distribuição, que, por outro lado, também tem certas influências, né? A sua dinâmica é influenciada, por exemplo, por bancos, com disponibilidade de recursos para financiamento, com legislação do governo, principalmente questões tributárias, que envolve o uso, comercialização e distribuição de produtos fitossanitários, a questão de serviços, operadores logísticos que prestam serviços, por exemplo, e você tem influências importantes, onde eu vou destacar aí três, né? Você tem em algumas regiões do país as centrais de negócio, ou os pools de compra, que se formam para atender melhor e gerar negócios para os produtores. Você tem os consultores, que são agrônomos ou técnicos independentes, que também fazem serviço e assessoria ao produtor, eventualmente ou não parceiro de alguma empresa, de algum fornecedor ou de algum distribuidor. E você tem, naturalmente, as empresas de tecnologias, que é onde eu vou tentar fazer o mix disso, que estão cada vez mais influenciando essa cadeia com oferta de serviços, e talvez o mais importante, para começar a conversa, é que a transformação digital muda a natureza do uso das informações e do potencial de transformar essas informações em novos negócios ou em novos modelos de negócio. Isso tanto no elo fornecedor das indústrias, quanto no elo distribuidor aí de revendas e cooperativas, quanto no próprio elo produtor, quanto à sua gestão, ao seu negócio. Então, vamos ter como lente aí que uma das grandes transformações que a questão digital traz é as potencialidades que envolve o acesso, o uso e a geração de negócios por meio das informações. Especialmente quando a gente olha o modelo de negócio atual, né, de como o setor de insumos está dimensionado, a gente entende o quê, né, nessa simplificação que é esse slide. Você tem, de um lado, né, a indústria de insumos e os grandes players, com uma certa pressão no mercado, uma pressão positiva, né, de trazer produtos, trazer tecnologias, e passando uma grande concentração, né, com fusões e operações. Você tem, do outro lado, né, o produtor que compra os produtos, os serviços, tecnologias, que consome serviço, que consome informação, mudando em termos de se profissionalizando, mais preocupado com o negócio, passando por um processo de sucessão e cada vez mais buscando produtividade e rentabilidade. E esse slide tem como foco aí o elo intermediário, que é o elo distribuidor, que é um modelo de negócio que vem sendo desenvolvido nos últimos anos, passando por uma certa transformação que envolve, por exemplo, uma pressão de redução de margens, uma necessidade de acessar capital para poder crescer e se desenvolver, e naturalmente era um negócio muito baseado em produtos, ou seja, era um modelo de negócio que tinha uma certa bandeirização, trabalhava com poucos parceiros ou até um único, e venha hoje buscando um processo de naturalmente ampliar o portfólio de produtos e ofertas, e necessita se diferenciar em termos de não depender apenas do produto que se vende, mas também do serviço que se presta, e precisa de alguma maneira ganhar eficiência operacional, e aí entra também aqui alguns aspectos de transformação digital, serviços e processos que podem ser melhorados nessa cadeia de negócio.
Então, acho que a grande questão é, seja você aí participante dessa webinar, né, um membro da indústria, um membro da distribuição, um produtor rural, ou um agente, um prestador de serviços, um técnico que está nesse meio, como que a gente se adapta para, no meio dessas mudanças, ser competitivos, melhorar o nosso modelo de negócio e prestar melhores serviços e levar mais soluções para o agricultor, que é o final dessa cadeia. Imagino que é o ponto focal da maioria de vocês aqui presentes. Então, vamos começar olhando essa dinâmica quanto às mudanças no produtor que estão influenciando a cadeia de distribuição de insumos e o próprio processo de digitalização desses negócios, vamos dizer assim, né? De novo, seja na indústria, seja na distribuição, ou seja no produtor. Acho que o primeiro ponto que é recente, até aí, que de revistas e publicações, é que a gente está vivenciando essa década, é uma década legal, interessante, que nós estamos vivenciando um produtor, uma atividade agropecuária mudando de mão, né? Ou seja, uma nova geração está chegando, e com isso vem um novo produtor. O novo está entre aspas aí, que não é apenas novo em termos de idade, é novo em termos de forma de pensar, forma de atuar e, naturalmente, forma de se relacionar com os seus parceiros, com os seus fornecedores e com os seus prestadores de serviços, né? Então, uma reportagem recente aí, se eu não me engano, da revista Globo Rural, que é esse lado esquerdo do slide, trata de que essa juventude pensa diferente e age diferente, né? Então, elas começam a se envolver em áreas de negócio deixadas em segundo plano pelos pais, leia-se área de gestão. Geralmente o produtor tradicional é muito focado na produção, na compra dos insumos, na atividade técnica, mas em geral é pouco envolvido na gestão, né? É uma geração que começa a pensar mais no longo prazo, que são inquietos, né? Planejam no longo prazo, mas querem resultados no curto prazo, são obcecados por controle, por gestão, são muito mais orientados a trocar informações e compartilhar, né? Mais abertos à inovação, têm uma maior abertura, né, a risco, ou seja, são menos aversos a risco, investem em formação, em treinamento, participam de eventos, né? Estão conectados em comunidades e, de alguma maneira, também têm ideais maiores do que a própria produção, né? Seja um ideal social, seja um ideal ambiental. Então, com isso, a gente resume que o produtor, cada vez mais global, mais conectado, mais informado, né? Mais ocupado com seus negócios, com essa geração vindo, e isso é uma grande alavanca para os negócios digitais, né? Ou seja, o produtor, esse novo produtor aí, entre aspas, usa mais tecnologia, acessa mais a internet, está mais predisposto a usar plataformas, ferramentas, e se comunica com seus parceiros de negócio de um jeito diferente, o que traz desafios e oportunidades para qualquer profissional que está aí integrado, procurando atender, se relacionar ou levar serviços ao produtor. Algumas informações interessantes, né? Esse é um processo que não é só no Brasil, a América Latina, de toda maneira, passa por um processo aí de mudança, né? Então, esse slide, esse gráfico à esquerda mostra um trabalho belíssimo aí da Associação Brasileira de Marketing Rural, mostrando que o produtor está, a proporção de produtores jovens está crescendo, e aqui o produtor é o tomador de decisão, né? Aquele que escolhe, que compra, não necessariamente o dono da fazenda, o proprietário, né? Então, o tomador de decisão está ficando mais jovem, aumenta a proporção de tomadores de decisão mais jovem e reduz a proporção de produtores aí com idade mais avançada, de 50, 60 anos ou mais, né? Lógico que ainda a gente tem muitos produtores na ativa nessa geração tradicional, digamos assim, mas vem ganhando espaço uma nova geração de produtores, e nós estamos num momento de conviver, né, com produtores mais tradicionais e produtores mais jovens, com uma nova cabeça chegando. Nesse processo também tem um processo de, não só de juventude, ou desse novo perfil, mas também de mulheres ocupando essa geração, o que também tem indicado bastante aí um perfil novo e que vai estar mais orientado a temas gerais de negócio, que inclui a digitalização e as novas formas de comprar, de usar serviços, de comprar produtos e de aplicar tecnologia e também de se comunicar. Essas tecnologias, então, do nosso ponto de vista, que envolve aí toda a questão de transformação digital, tem um potencial de transformar os negócios agropecuários como um todo, né?
no sentido de que a conexão no campo aumentou, talvez não na fazenda em si, mas nas cidades periféricas onde estão as propriedades rurais. Eu, a propósito, estou hoje no interior do Mato Grosso do Sul, visitando clientes, fazendo uma rodada de negócio aqui, e tive em cidades pequenas hoje durante o dia, e eu estou aqui num hotel, numa pequena cidade, com internet falando com vocês. Então a internet chegou, logicamente tem locais ainda um pouco mais precários, mas digamos que na média, nas cidades pelo menos, a digitalização permite uma conexão de dados para trocar informações e para usar plataformas. Isso virtualmente vai potencializar dois ou três, pelo menos, novos tipos de negócio que vão poder se desenvolver, né? A comercialização de commodities ou insumos, a utilização de equipamentos conectados e uma troca de informação mais ágil, mais precisa, que, entre outras coisas, como no caso da Inseris, com tecnologia digital, poderá transformar negócios e potencializar a própria agricultura de precisão em muitas áreas do país, né? Matheus, oi. Matheus, é o Mirgon aqui. Você mencionou 2 pontos importantes, eu queria fazer uma conexão e ver qual é a sua visão sobre isso. Essa questão da juventude está assumindo, né, uma crescente de assumir as propriedades, com uma visão totalmente diferente, e a digitalização. E esse cenário, ele, como em outros mercados, né, o digital inverteu um pouco o processo de vendas, né? Ele colocou o poder na mão do consumidor, e não que ele tirasse o poder da mão de quem vende, mas o consumidor ele está mais preparado para comprar, ele tem mais acesso à informação e hoje ele chegaria na revenda de uma maneira diferente. Eu queria perguntar para você se isso já está acontecendo no mercado de distribuição, se o perfil do agricultor que compra hoje é um agricultor que vem com a informação no celular, que vem com preços, como isso está acontecendo hoje? Bom, ótima pergunta aí, Mirgon. Sem dúvidas, né? Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, essa digitalização empoderou não só os produtores, né, em geral, mas também, eu vou falar mais adiante, a rede de agrônomos e profissionais que os assessoram, né? Naturalmente, eu costumo dizer, mesmo não tendo ainda tantas plataformas ou tantas iniciativas específicas de comercialização, a comercialização já acontece via WhatsApp, né? Eu rodo revendas e cooperativas quase que semanalmente, e a gente percebe que boa parte daquela comunicação do produtor com o vendedor, ou da questionamento da política comercial, de um preço de um produto específico, já acontece hoje via WhatsApp. Então, resposta 1, sim, já acontece uma parte da comunicação e da negociação via online, por exemplo, com WhatsApp. Agora, outras plataformas começam a surgir. Você já vê hoje alguns aplicativos, algumas startups, algumas cooperativas, e a gente entende que alguns distribuidores já vão se preparar para, eventualmente, em algum momento, lançar suas próprias iniciativas, né? Sejam elas um site, sejam elas um aplicativo, seja ela uma interação com clientes que vai eventualmente avançar para a comercialização, né? Então, isso já existe. Algumas indústrias de insumos já lançaram suas próprias plataformas, né? Isso é público, por exemplo. Tem uma plataforma da Syngenta sendo testada já, fazer comercialização via web, naturalmente, respeitando as questões legais, envolvendo toda a questão dos agrônomos que precisam participar do processo. Então, é ainda incipiente, não sei falar o volume de negócios que se representa, mas está em processo de desenvolvimento e poderá ser um grande negócio, né? A questão é empresas, profissionais, indústrias, ficar fora, eventualmente, de uma onda de negócio poderá ser um risco. Então, a gente imagina que é incipiente hoje, começa a aparecer e, eventualmente, vai crescer no futuro. E acho que essa é um pouco da beleza dos novos modelos de negócio, né? Eles atraem algumas empresas no começo, elas vão testar as iniciativas, umas vão acertar, umas vão errar, e, eventualmente, as que acertarem vão ser seguidas depois por outras empresas, por outras iniciativas. Então, mas respondendo sim, já existem, tanto via WhatsApp, quanto via algumas plataformas específicas, já existe hoje um processo de comercialização de insumos via eletrônica, mas ainda em termos de volume, incipiente em relação ao tamanho do mercado total. Ok? Ok. Então, eu estava falando, só o processo das tecnologias serem disponíveis
elas poderão aí envolver a comercialização de insumos, a comercialização de commodities e a integração de dados com a agricultura de precisão, né? São 3 temas importantes aqui, que isso a gente começa a acompanhar pelas publicações, histórias e tudo mais, né? Então, a gente já tem um movimento forte rumo ao digital, né? Então, só separar, toda semana eu faço um screening aí de internet, sites, revistas, né? Então, exemplos aí, a geração agrodigital já começa a se preocupar mais com isso. Você vê hoje aí a robótica começando a trazer soluções para a gestão de fazendas, para a identificação de pragas, para o monitoramento de lavoura, para a gestão de equipamentos, irrigação e etc., né? A questão de como que a digitalização já permite hoje monitoramento remoto, seja de atividades agrícolas ou pecuárias. Alguém pode questionar, mas as soluções não estão todas prontas, a tecnologia não está madura ainda. Concordo, talvez não está madura, não está pronta, ou não está totalmente disponível, mas começa a aparecer já ferramentas, negócios, empresas e soluções, por exemplo, para monitorar os negócios agrícolas ou pecuários por meio de tecnologia digital, né? Os aplicativos, esse gráfico é um gráfico que eu acessei a semana passada, numa publicação, né? Que o volume em milhões de dólares que já existe e a projeção, né, de qual vai ser o tamanho do mercado de software para agricultura de precisão, né? Quase 2 bilhões de dólares se espera que vai acontecer de investimentos em ferramentas, em softwares para essa aplicação específica de agricultura de precisão. E um levantamento recente aí também do Globo Rural, se não me engano, já coloca aí à direita as principais soluções que começam a aparecer e ser disponíveis, né? Como monitoramento de produtividade, mapeamento de área, acompanhamento de lavoura, previsão climática, gestão da propriedade, né? Que envolve desde compras, financeiros e tudo mais, gestão de irrigação e gestão financeira. São os temas quentes, né? Digamos assim, as ferramentas que estão surgindo geralmente caem nessas categorias aí, as principais soluções de transformação digital, né? Então, o movimento já começou e, possivelmente, acredito que ele poderá ser impulsionado, né? Então, essas tecnologias, não vou entrar em detalhe de todas, né? Já estão disponíveis, né? De novo, estão em um processo de crescimento, um processo de amadurecimento e num processo de adoção. É aí que entra de novo a cadeia, né? Se a gente olhar lá, indústrias de insumos, distribuidores e produtores rurais, eventualmente uma parte dessas tecnologias vai ser adotada individualmente por agricultores. Algumas tecnologias vão ser adotadas por distribuidores que vão oferecer aos seus clientes agricultores. Outras tecnologias vão ser adotadas pelas indústrias que vão oferecer aos seus clientes, sejam eles distribuidores ou agricultores, por meio dos seus serviços, das suas estruturas de relacionamento, ou até combinando, né? Combinando tecnologias com informação, com produtos e insumos, né? Recentemente, também está aí na mídia, totalmente disponível, é público, né? Uma entrevista com o presidente da Bayer, falando da fusão Bayer-Monsanto, que um dos temas dessa operação global é levar a agricultura digital, é levar a tecnologia para o produtor. Então, nos parece que esse é um movimento quase sem volta, né? Indústrias, distribuidores e produtores vão se envolver de alguma maneira com tecnologias digitais, seja produtores para usar na sua própria atividade, sejam indústrias ou distribuidores para melhorar seu modelo de negócio, para diferenciar sua estrutura de serviços e, naturalmente, para oferecer isso ao produtor. E, naturalmente, como eu disse no começo da conversa, o tema por trás disso tudo, além das tecnologias, além da otimização de recursos, além da oferta de serviços, tem a ver com o uso de informações que poderá potencializar, a partir disso, novos modelos de negócio, inclusive. Então, fechando esse primeiro tópico, né, a nossa visão é, já temos um novo produtor chegando, né, e isso vai transformar a agricultura como um todo, né? Então, o novo produtor gerará uma nova agricultura, e essa nova agricultura vai ser uma agricultura que vai integrar agrotecnologia com agtechs oferecendo serviços, com empresas de pesquisa e desenvolvimento, integrando soluções de insumos, serviços, produtos tradicionais e novos produtos, né? De alguma maneira, isso potencializará alguma forma de solução completa. Que a gente fala solução completa, né? Virtualmente, um agricultor vai poder, em algumas ferramentas, em algumas plataformas, leia plataforma, sempre tem um fornecedor, um parceiro por trás, oferecendo suas necessidades de maneira integrada, né? E isso vai gerar ganhos de inteligência a partir de informação
que por tabela a gente acredita que vai impulsionar também em algum momento, não sabemos afirmar, oportunidades de negócios digitais também em termos de comercialização, né? Que já começa a acontecer, mas ainda é incipiente. Mas não é só isso, né? Acho que outros fornecedores e indústrias estão passando por concentração. Agora a gente estava falando um pouco de visão mais macro, vamos entrar no negócio de insumos, que também é um pouco do tema da nossa webinar. Essa concentração nos parece que vai alavancar mudanças e adoção de tecnologias, né? Resumo aqui, só para ilustrar, no caso de produtos químicos, né, no mercado de defensivos agrícolas, a movimentação das indústrias que vão aí se fundindo, uma comprando outra, uma vendendo ativos para outra, mas no final do dia nós já temos um mercado de 10 companhias bastante relevantes do mundo, né? E todas essas companhias têm ótimas tecnologias, têm produtos patenteados, têm produtos genéricos, algumas têm sementes, e nos parece que a estratégia do setor industrial vai ser levar soluções que protejam os seus produtos e as suas tecnologias. E o digital vai entrar nesse processo também para melhorar o uso dos produtos, para otimizar esse processo e, naturalmente, também para controlar e gerenciar informações, né? Então, a gente entende que a concentração da indústria tem os seus dois lados, né? Alguns podem olhar com um viés positivo, outros nem tanto, mas ela alavancará a oferta de tecnologias, inicialmente aí de sementes, defensivos, produtos biológicos, adjuvantes, e vai caminhar, eventualmente, a gente acredita, para tecnologias digitais também, como uma oferta da indústria, né? É só olhar, acompanhar o site dessas companhias, algumas já têm as suas aceleradoras, algumas já têm investimentos próprios, algumas já oferecem serviços, então é uma tendência que vem se comprovando nos últimos anos, né? A propósito, eu tive recente, até botei alguns vídeos na internet, num evento chinês, num evento na China sobre indústria de insumos, e lá já estava muito presente em empresas de digital, né? Com equipamentos, com plataformas, mostrando um pouco já na própria feira de insumos agrícolas a integração potencial de insumos com tecnologias e com serviços, né? Então, nos parece que esse é um caminho natural que vai acontecer. Isso não acontece só no mercado de químicos, por exemplo, né? O mercado de fertilizantes é um mercado também em concentração global, especialmente é o mercado de atuação aí das tecnologias da Inseris para levar solução de melhor manejo de fertilidade e controle da produção dos agricultores. Então, da mesma maneira, né? A indústria tem um papel nesse processo, não só a indústria, mas nesse tópico aqui a indústria tem um papel nesse processo, e a gente acredita que umas sim, umas não, mas em geral as indústrias vão acabar adotando e se envolvendo em algumas tecnologias, né? Esse slide é novo, mas é velho, porque se você olhar aí, a número 1 e a número 4, a Agrium e a Potash, se fundiram, são hoje a Nutrien, né, uma grande companhia aí canadense, presente em vários países, que nos Estados Unidos, por exemplo, já tem uma série de investimentos para digitalização com serviços, com agricultura de precisão e com a plataforma própria de gestão, né? Então, é um sinal nessa linha que eu estou aqui comentando. E como isso influencia a dinâmica e a estrutura do mercado de distribuição, né? O nosso ponto de vista é que a concentração da indústria, né, que se fundiu e hoje aí compete com negócios genéricos, associada, né, com o nivelamento de tecnologias, ou seja, as indústrias no passado, e algumas ainda têm, logicamente, produtos muito diferenciados, mas a gente entende que os produtos estão se nivelando, né? Os defensivos, os fertilizantes, as sementes têm lá o seu certo grau de diferenciação, mas estão cada vez mais próximos em termos de grau tecnológico, de resultado, etc. Então, o nivelamento acarreta uma concorrência diferenciada no setor de insumos. Junto com isso, como eu já falei anteriormente, nós temos aí produtores mais exigentes, adotando tecnologia, gerenciando informação, né? Então, esses três tópicos começam a influenciar o setor de distribuição também a se movimentar, né? Lógico, o setor não está parado, né? A gente vê já uma expansão agressiva em algumas regiões de cooperativas, por exemplo, no centro-sul do país, e a gente vê as cooperativas do centro-sul se expandindo também, começa um movimento para o cerrado brasileiro, né? Em algumas regiões, há crescimento de vendas diretas também acontece, e a distribuição não está ficando parada, também vem se movimentando, vem se profissionalizando,
e vem passando por um processo de concentração, consolidação e atração de investidores por meio de fusões e aquisições. Então, no tema que envolve aqui a distribuição de insumos, né, leia-se aqui revendas e cooperativas, a gente entende que o modelo de negócio baseado apenas em produtos diferenciados está caindo por água, né? Ter uma empresa que tem seu modelo de negócio baseado apenas em produtos tende, no nosso ponto de vista, não acarretar tanto mais uma diferenciação ou uma rentabilidade interessante, e essas empresas estão passando por um momento onde manter crescimento e ter escala é fundamental para ganhar eficiência operacional, e, por outro lado, elas começam a avaliar novas formas de diferenciação, por meio de produtos, serviços, atendimento diferenciado, relacionamento com clientes, e a gente entende que isso não vai escapar de ter tecnologias embutidas na sua oferta de valor. Então, o novo modelo de negócio que prestará serviços ao agricultor, venderá produtos ao agricultor, vai ter naturalmente todo o arcabouço tradicional, vendedores, atendimento a campo, mas possivelmente vai ter também serviços, agricultura de precisão, relacionamento digital, comunicação online e possivelmente também comercialização digital, né? Então, para ilustrar, esse é um processo que tem trazido aí uma série de movimentos no mercado, onde empresas internacionais, tradings, fundos de investimento já começaram esse processo de consolidar e fazer investimentos em alguns distribuidores do Brasil, que estão se tornando grandes players, e acreditamos que vão ter modelos de negócios diferentes daqui para frente, né? Mas isso não ocorre apenas com aquelas empresas que têm investidores. Você tem outras empresas independentes, distribuidores formando as suas operações individuais entre si e, eventualmente, distribuidores individuais também fazendo seu próprio investimento em tecnologia, em plataformas, em aplicativos. Então, essa não será uma exclusividade de empresas grandes, será um movimento de empresas orientadas para modelos de negócios mais avançados, independente do tamanho que elas venham a ter no futuro. Logicamente, empresas mais estruturadas, maiores ou com maior grau de investimento, vão, porventura, ter mais facilidade de fazer essas transformações digital. Mas isso não está exclusivo a empresas grandes, acho que esse é um ponto de vista interessante aqui. Então, esse movimento tem trazido aí, né, por exemplo, a formação de grupos estratégicos, de novos players, né, investidos por fundos de investimentos ou por parceiros estratégicos, que mudam o modelo de negócio, que traz um potencial de novas tecnologias e que, porventura, são empresas ou grupos que vão atuar de maneira diferenciada e fazer uma largada, digamos assim, né, em utilizar digital, utilizar ferramentas, utilizar plataformas, né. De novo, é uma visão de que a gente tem de empresas que estão se transformando e vão ser cada vez mais relevantes no mercado, mais personalizadas e mais digitais também, né. O sinal que a MicroStrategy avalia para considerar isso é o que a gente chama do grau de consolidação do mercado. Então, se a gente olhar aí mais à direita, né, a gente vem vendo que, apesar do mercado brasileiro ter cerca aí de 1.700 a 2.000, esse número não temos ele tão preciso, de 1.700 a 2.000 grupos, né, companhias que estão na distribuição de insumos, se a gente tirar o que é venda direta, que é cerca de 30% do mercado, já existe uma certa concentração, né? Ou seja, 10 empresas, 10 grupos, já representam aí cerca de 25% do mercado indireto, sendo que essas são 5 revendas e 5 cooperativas, né? Se a gente for para as 50 maiores, né, esse número pode variar de acordo com a pesquisa, a empresa tem uma metodologia, mas, um terço do mercado indireto já está hoje consolidado em 50 grandes empresas de distribuição, né? Sendo delas 17 cooperativas e 33 revendas. E vou parar aí nas 100, né? Então, 100 empresas são cerca de 65% do mercado e são cerca de 70 distribuidores, 70 revendas e 30 cooperativas. A gente acredita que esse grupo aí dos 100 vão ser o grupo que vão estar mais envolvidos no processo digital, que vão oferecer algum nível de serviço e que vão levar novas formas de interação com o produtor rural, que vai passar por digital, né? E como eu citei, isso não é um movimento só das revendas, as cooperativas no Brasil são muito atuantes, principalmente no Centro-Sul, e tendem a se consolidar cada vez mais no Centro-Sul, concorrer naturalmente com o sistema de distribuição tradicional,
e vão se expandir para o Cerrado, pelo fato de que também o Cerrado, o Paraná, o São Paulo, o Centro-Sul já está, entre aspas, bem tomado, né? E a expansão vai fazer com que as cooperativas tenham que lidar com perfis de produtores menos tradicionais com que elas tinham no Centro-Sul, o que nos parece também que vai levar algumas dessas cooperativas também a utilizar dígito, utilizar relacionamento digital, utilizar ferramentas de agricultura de precisão, comunicação, que melhore a atuação delas no mercado, da mesma forma como os distribuidores, né? Então, nesse ponto de vista, não é só ser grande, né? Não é ser um player grande, é preciso ser grande ou eficiente ou ambos, né? E aí, novamente, acho que entra a transformação digital, né? Ser competitivo significa ter escala ou ser bem eficiente e, eventualmente, a transformação digital poderá ser uma alavanca para transformar empresas em modelos de negócio mais eficientes. Eu costumo ilustrar isso, esse gráfico é um gráfico de uma leitura Marquestrate do mercado, não é um censo, é uma leitura de um conjunto aí, cerca de 160 distribuidores pelo país, não tem cooperativas, mas mostra aí que nos últimos 14 anos, a margem média bruta dos negócios de distribuição tem diminuído, né? Por N fatores, né? Concorrência, entrada de genéricos, uma nova forma de competitividade do produtor, o crescimento do mercado de grãos e assim por diante. Mas isso mostra que essas empresas, apesar de ter margem brutas menores, continuam crescendo, são rentáveis, são competitivas. E isso tem vindo por meio de melhoria de ganho de eficiência. Eu vou ilustrar aqui um exemplo de ganho de eficiência, né? Que é um dos indicadores que a gente monitora na Marquestrate, que é, por exemplo, o faturamento por vendedor, né? Isso aqui é uma média Brasil, também não é um censo, são algumas empresas que aceitam participar dessa média, e mostra aí, por exemplo, lá na nossa leitura de 2011, 12, a média de vendas por vendedor, por exemplo, era de cerca de 3,7, 4 milhões de reais por vendedor, né? Já em 2017, 18, aumentou a eficiência de vendas, né? Cerca de 4,8, 5 milhões de reais por vendedor. Então, imagina como distribuidores poderão trabalhar melhor com os seus clientes, os seus produtores, para melhorar a eficiência de visitas, para melhorar a abordagem de negócio, para melhorar, por exemplo, a oferta de soluções, para melhorar a agilidade de comunicação, para reduzir custos de entrega. São todos exemplos de que as ferramentas digitais, a transformação digital poderá, eventualmente, melhorar essa performance comercial. São formas que a gente enxerga que poderão ser novas adoções de tecnologias para executar esse tipo de coisa. Eu exemplifiquei aqui tecnologias que melhoram o modelo de negócio do distribuidor. Logicamente, tem também ofertas de tecnologias que melhoram a performance do produtor em termos de uso de insumos, em termos de processos de negócio, em termos de eficiência de máquinas e uma infinidade de soluções disponíveis hoje aí pelas empresas de tecnologias e agricultura de precisão. Nessa onda, né, a gente percebe que já começa a movimentação, foi a pergunta que o Mirgon fez, né, de modelos de e-commerce ou marketplaces, né, podendo se desenvolver. Então, já, na pergunta do Mirgon, já são realidades, aqui já são exemplos de sites ou de empresas ou de comunicação aí pública, né, de empresas que já fazem isso, né, já oferecem um serviço, já fazem transação entre revendas e produtores, ou oferecem meios intermediários, ou no caso aí são marketplaces, um exemplo aí de empresas que já estão sendo investidas. Então, são negócios interessantes que começam a aparecer, de novo, não são grandes volumes, mas são soluções que começam a criar uma lógica de interação digital. Eu acho importante destacar isso, né? Interação digital não necessariamente vai ser venda digital, mas que permite ao produtor se relacionar com empresas, ter seus dados, recomendações, que porventura poderão virar no futuro também comercialização, né? E aqui eu abro a janela para começar a conversa do que envolve os prestadores de serviços. Então, os agrônomos, sejam eles vinculados a um distribuidor, a uma cooperativa, ou os agrônomos que são independentes, já vão, a legislação começa a se movimentar para permitir que esse agrônomo
faça as receitas de maneira direta e eventualmente no futuro poderá estar vinculado aí, né? Mas sempre a venda deverá ser realizada e acompanhada por um agrônomo por meio aí do suporte técnico, recomendação agronômica e a receituário agronômico, né? Então, acho que o ponto-chave dessa conversa é que as empresas de insumos, na nossa visão, estão entendendo que a mentalidade de negócios muito orientadas a produto começa a se movimentar numa mentalidade, num modelo de negócio que poderá andar no sentido mais orientado a serviços. Serviços aqui, eu exemplifiquei alguns, né? Serviços técnicos, de operações, desde um agrônomo que vai lá, visita uma fazenda, identifica uma praga e vai fazer uma recomendação agronômica. Como ele registra isso? Como ele controla se aquele produto que ele recomendou e foi aplicado deu resultado, né? Uma série de serviços ou ferramentas digitais poderão, por exemplo, apoiá-lo e ajudá-lo no manejo, no controle de informações e na prova cabal para o seu cliente, mostrando que, de fato, aquela recomendação foi rentável, deu resultado, né? Outros exemplos envolvem aí a agricultura de precisão, que eu acho que é, do ponto de vista da agricultura, as coisas que mais interessam, né? Como que eu ganho mais dinheiro, otimizando os recursos, gastando menos, seja gastando menos horas máquinas, gastando menos combustível, gastando menos insumos, né? Mas o produtor se preocupa muito em produzir mais, gastando menos, né? Aí, de novo, entra os agrônomos, os técnicos, os consultores, mostrando para o produtor que gastar menos não é simplesmente comprar mais barato, mas é comprar bem uma parte da história, mas usar bem também os produtos que são comprados. A gente vê aí no campo, visitando produtores e distribuidores, muito produtor que às vezes compra um bom insumo, mas utiliza um insumo de maneira incorreta, sem seguir as recomendações, e acaba tendo custos altos e rentabilidade baixa. Então, as plataformas digitais de tecnologia de agricultura de precisão poderão, por exemplo, aportar muitas soluções para o agricultor, para distribuidores e para a indústria, por exemplo, né? A questão de tecnologia de informação, né? Todas as novas plataformas, eu citei lá, né? A informação passará a ser um ativo, né? Onde, depois de anos de uso de dados, por exemplo, né? Anos de uso de informação de compras, uso de produto, análise de solo, informações de clima, como que essas coisas juntas poderão virar, apoiar recomendações mais assertivas dos consultores técnicos que apoiam um produtor, por exemplo, né? Outro exemplo de serviços são serviços financeiros, gestão de riscos, ofertas estruturadas, barter, são outros temas que poderão ser também impulsionados por ferramentas digitais. Então, eu acho que esse slide ilustra um pouco a nossa visão de como a transição de produtos para serviços vem ocorrendo e poderá ser acelerada, e como que ferramentas de transformação digital podem apoiar qualquer um desses serviços, qualquer uma dessas atividades, tanto do ponto de vista do negócio do produtor ou do pecuarista, quanto de distribuidores e cooperativas, quanto das indústrias de insumos. Então, um pouco de como a gente enxerga esse movimento, né? E aí, acho que essa pesquisa também, eu agora não me recordo aqui a fonte dela, mas posso checar depois se alguém tiver interesse, foi uma publicação de um relatório, acho que de Agtex, mostra aí, ou foi do Agtech Garage, está aí da Exalc, do Agtech Garage, lá de Piracicaba, do Tomé, do Marcelo, um pessoal muito bacana, que inclusive são capa da revista Globo Rural desse mês. Agora eu lembrei de onde veio esse censo. Mostram o quê, né? Quem são os clientes das startups, das agtechs? A gente vê aí, logicamente, o produtor rural é um cliente relevante, mas o prestador de serviço, né? Aquele consultor que assessora o produtor. E é aqui que eu acho que tem uma grande oportunidade e uma forma diferente dos agrônomos, das revendas e dos consultores, sejam eles vinculados a uma revenda ou não, sejam eles independentes ou não, prestarem de fato um serviço diferenciado ao agricultor, utilizando ferramentas, né, quaisquer que sejam, de serviços, de agricultura de precisão, de monitoramento, de gestão. Então, as novas tecnologias vão, primeiro, potencializar o produtor a ter acesso à informação e transformar o processo de tomada de decisão numa coisa mais assertiva, né? No nosso ponto de vista, hoje ainda tem muita tomada de decisão do produtor
de maneira informal ou qualitativa, né? Ele acha que tal coisa é boa, ou ele gosta de tal empresa, ou ele gosta de tal produto, né? Isso é bom, logicamente, mas, eventualmente, o produtor pode estar tomando decisões de maneira não tão pragmáticas. As tecnologias vão ajudar o processo decisório a ser mais pragmático. Um tópico 2 é que isso vai empoderar uma rede de agrônomos, né? E consultores que potencialmente vão atuar de maneira independente, assessorando produtores, apoiando ou prestando serviço também para distribuidores, cooperativas ou indústrias, fazendo suas recomendações usando inteligência de dados, usando dados agronômicos, usando tecnologias de agricultura de precisão, para, de fato, recomendar para o seu cliente, para o agricultor, aquele portfólio de produtos e o manejo da maneira mais técnica e mais assertiva possível, né? E, naturalmente, com esse processo, né, a adoção de tecnologias, sejam eles por indústrias, distribuidores e agrônomos, vão acabar influenciando produtores rurais a também começar a acessar plataformas, aplicativos, relatórios, né? E com isso vai acabar, no nosso ponto de vista, em algum momento, alavancando negócios por meio de e-commerce, marketplaces ou e-procurement, como, por exemplo, já é a realidade aí numa das soluções da Inseres. Então, esse é um movimento que é incipiente, é introdutório, é inicial, mas poderá ser crescente conforme a taxa de adoção de novas tecnologias e de transformação digital no campo aconteça. Isso acelera e aí cria uma velocidade maior que a gente espera que vai ocorrer nos próximos 3 a 5 anos, né? Mas no finalzinho dessa apresentação eu falo isso. Então, eu tenho trabalhado já há quase 2 anos com o tema qual que é o papel dos agrônomos, né? E esses cinco caixinhas que aparecem aí são artigos e vídeos específicos lá do agrodistribuidor que a gente fez o ano passado, falando exatamente como isso, né? Com as novas tecnologias, o papel do consultor de campo muda, seja ele, de novo, um consultor de campo vinculado a um distribuidor ou uma cooperativa, ou um consultor de campo independente. O papel do agrônomo aqui, ou o consultor técnico, seja agrônomo ou não, muda. Em que sentido muda, né? Esse profissional precisa conhecer melhor o negócio do produtor, a economia, processos, precisa conhecer finanças, né? Então, existem, por exemplo, ferramentas que apoiam esse consultor e apoiam o produtor nesses temas. O consultor de campo vai precisar cada vez mais associar o seu conhecimento, a sua experiência com informações para falar, para complementar o que eu disse no slide anterior, que é fazer recomendações inteligentes, né? E essas tecnologias, então, vai haver um divisor de água em algum momento, na nossa opinião, né? Ou consultores, distribuidores e cooperativas adotam tecnologias, ou a tecnologia vai competir com aquele que não adotar a tecnologia, porque a digitalização passará a ser mais frequente, as plataformas vão ser mais acessadas, os softwares vão, de alguma maneira, trazer mais informação para o produtor, e os algoritmos vão ajudar o produtor a ter modelos preditivos, né? Predição de pragas, predição de uso de produtos, hora mais assertiva, por exemplo, de aplicar um determinado produto, ou de plantar, ou de colher, né? Então, tudo isso as empresas de tecnologias digitais prometem que vai acontecer no futuro. Então, assumindo que isso vai acontecer no futuro, um profissional que não estiver vinculado ou oferecer serviços com tecnologia digital, eventualmente no futuro vai concorrer com aqueles ou com a própria tecnologia, né? Se a gente passar por essa fase, a gente vai ter profissionais que não vão ser apenas consultores técnicos, vão ser consultores que vão ser, além de consultores técnicos, vão ser analistas de dados, vão ter que ser capazes de avaliar as informações que essas ferramentas, ou esses softwares, ou essas máquinas vão fornecer para ir tomar decisão e fazer recomendação mais assertiva. E por fim, mas não menos importante, nesse ciclo de negócio, né, o consultor técnico, o agrônomo, vai ter uma atividade muito dinâmica na gestão dos clientes que ele assessora, do produtor rural, né? Vai ter que ter comunicação muito frequente, visitas mais técnicas, vai ter que ter uma gestão muito dinâmica, então isso, porventura, vai ser potencializado por meio da transformação digital, e aí, quais ferramentas, quais tecnologias, é muito difícil dizer, mas a gente acredita que vai ser um misto de serviços técnicos contra agricultura de precisão, com informações e com serviços financeiros, de alguma maneira, esses 4 vão se integrar, né? Agora, Mateus, quem faz essas mudanças? Oi?
Eu tenho uma pergunta aqui do Lauro Jorge Prado. Ele estava perguntando sobre se haverá um momento em que o produtor irá se perder no mar de aplicativos e soluções digitais e como preparar o produtor para fazer a gestão dessas tecnologias dispersas. Pelo que eu entendi, né, você apresentou um quadro de várias soluções e várias empresas e o agricultor ele vai ter que decidir, ele vai ter que tomar conhecimento disso, decidir para alguma. Como interagir com isso tudo e levar para o agricultor algo que ele consiga compreender e utilizar? Laura, obrigado aí pela pergunta. Eu, para ser sincero, acho que o agricultor já está perdido com tantas ofertas de serviços, tecnologias, softwares, aplicativos, máquinas e etc., né? Então, eu tive nesse evento na China e também aqui com a Inseres, que é uma investida do grupo SP Ventures, e a gente discute muito isso lá, eu sou conselheiro, né, desse processo, a gente discute muito isso em que acho que o futuro vai ser conjunto de empresas integrarem essas plataformas, né? Porque se você pegar um produtor hoje, se ele tiver uma máquina georreferenciada, vamos pegar um exemplo simples, ele tiver uma plataforma de gestão financeira, ele tiver acessando uma ferramenta que facilita ele fazer cotações e comprar, ele tiver uma ferramenta de fertilidade, ele tiver um software que melhora a gestão das máquinas, tiver um software que melhora a gestão da irrigação dele, e participa com uma ferramenta de agricultura de precisão. Essas ferramentas não se falam. Ele tem que lançar, às vezes, informações 3, 4, 5 vezes. Então, sua pergunta é importante porque, eventualmente, alguns produtores que estão tentando se digitalizar, tentando se profissionalizar por meio de ferramentas, ele ainda não encontra tudo numa única ferramenta. Essa é a minha leitura, é a verdade atual. O que nos parece que, em algum momento, isso já começa a acontecer, empresas começam a ver a sua complementariedade, por exemplo, a empresa A entende que a ferramenta dela complementa a ferramenta B, que complementa a ferramenta C, e em algum momento eles vão integrar essas ferramentas e oferecer aquilo que eu chamei lá atrás de solução completa, né? Por trás da tecnologia pode estar rodando 3, 4, 5 ferramentas, não tem nenhum problema, mas na frente, na usabilidade para o produtor, vai ser uma cara só, uma tela só, um input de dados só, ou um output de relatório só, né? Eu acho que essa é uma tendência que as empresas vão ter que buscar se elas quiserem que, de fato, o produtor use suas ferramentas, né? Então, acho que, respondendo a sua pergunta, acho que não vai ser um momento muito no futuro, onde o produtor vai se confundir, em alguns já acontece hoje, e isso vai levar, né? Quando tem uma demanda, fica tranquilo, tem alguém que oferta, né? A demanda crescendo por ferramentas integradas, imagino que as agtechs como um todo, algumas delas vão se casar e oferecer uma solução de alguma maneira integrada no mercado. Mas nós não chegamos lá ainda, no meu ponto de vista. Eu tenho um artigo que é muito antigo, um artigo meu de 2004, que eu fiz quando eu fazia mestrado, que eu comparava as ondas de tecnologia. Na época não era tecnologia agrícola, mas são inovações e algumas tecnologias, quando são adotadas em grandes escalas, viram o que a gente chama de projeto dominante, né? Então, é provável que daqui a alguns anos, algumas tecnologias vão ser mais adotadas, outras, por hora, vão sair do processo, vão sair do mercado, e todas as agtechs estão correndo para tentar ser a tecnologia adotada, e aí lá na frente, em algum momento, se integrar com outras. Essa é a visão que eu tenho, mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu já vejo hoje produtores com algum grau de confusão, dado o excesso de opções que ele tem, e não sabe qual é melhor, qual adotar, qual resolve os seus problemas, né? Então, espero ter respondido a pergunta do Lauro aí. Matheus, um complemento aqui, Mirgon, um complemento a essa sua fala e a pergunta do Lauro, você talvez não haja uma oportunidade, nesse caso, para o distribuidor atuar como um canal de levar a tecnologia, de filtrar, de entender, compreender, assim como ele faz com os produtos, né, que nós temos sementes, defensores, ele leva até o produtor uma visão já bem mais clara do que ele deveria aplicar na sua lavoura. Será que não é uma oportunidade, então, no meio desse cenário que já é recheado de muitas empresas de tecnologia, a revenda, o distribuidor se posicionar como um canal de levar essa informação já mais digerida, as tecnologias mais alinhadas com a necessidade do produtor, e isso facilitaria esse processo? Você consegue enxergar esse caminho dessa maneira? Mirgon, obrigado pela pergunta. Sim, ponto.
Eu trabalho com distribuidores desde 2003, né, já tive a oportunidade de trabalhar com mais de 100 e ter atividades com mais de 300 pelo país, e não só no Brasil, na México, Colômbia, Paraguai, etc. Esse é o meu sonho como profissional, é conseguir convencer e mostrar para a distribuição, distribuidores e cooperativas, que inserir algumas ferramentas de serviço, não só digital, de serviços mecanizados, de serviços financeiros, de serviços digitais, pode ser uma forma deles se diferenciarem, e aí a própria distribuição já fez o filtro, né? Então, ao invés de uma distribuição oferecer, por exemplo, hipoteticamente, 5 softwares de gestão, ela escolheu, analisou e, por exemplo, parcerizou com o software lá. Ela falou assim, cara, para minha rede de produtores eu vou oferecer esse software, né? Isso já começa a acontecer com algumas cooperativas no Brasil, e eu acredito que sim, é uma oportunidade muito grande para os distribuidores, e espero que eles estejam atentos a essas tendências e incorporem de maneira relativamente rápida na sua oferta, no seu modelo de negócio, na sua equipe, né? Não basta também comprar um software, né? Tem que treinar a equipe, tem que qualificar as pessoas, mas respondendo a sua pergunta, sim, é uma oportunidade, ela é uma janela de oportunidade. Eu dou um exemplo, que eu falo sempre nas minhas palestras, eu dou exemplo na caso de consultores que fazem, por exemplo, projeto financeiro para agricultor, né? Eu lembro de um cliente nosso, em 2003, 2004, eu falei, cara, vocês precisam ter um serviço de preparar o projeto financeiro para esse cliente, né? Tinha uma questão legal, logicamente, quem vende não pode fazer o projeto, mas o cara poderia ter uma outra empresa de projetos. Bom, aquele distribuidor não ofereceu o serviço de fazer o projeto financeiro para o agricultor pegar o crédito rural, depois de algum tempo tinha naquela cidade já alguns agrônomos autônomos prestando esse serviço. Onde eu quero chegar com esse exemplo? Eu imagino que se o distribuidor não oferecer algum tipo de serviço específico para os agricultores no médio prazo, em algum momento vão existir empresas especializadas em serviços para o agricultor. Então, sua pergunta é pertinente, a resposta é sim, a janela de oportunidade está aberta, e nós vamos assistir nos próximos anos alguns distribuidores e algumas cooperativas se movimentando nesse sentido, e infelizmente, alguns não. Então, sim, a resposta é o meu ponto de vista. Bom, avançando aqui, nesse sentido, né? E quem fará essas mudanças, né? Nós falamos aí de oportunidades, mas elas não são simples, né? Por que elas não são simples? Porque elas mudam os modelos de negócio, né? Então, as indústrias, os distribuidores e as empresas de tecnologia têm uma importância nisso. Então, esse é um material, digo assim, bastante especulativo, né? Eu preparei esse material aqui em setembro do ano passado, num workshop, para discutir qual que, porventura, será a mudança ou quem poderá se envolver nessa mudança, né? Então, essa pirâmide hipotética ilustra mais ou menos a distribuição dos produtores do Brasil, né? Bem genérica, no sentido, é um conceito isso, né? Não tem dados aqui, não tem quantidade, é só uma ideia. Basicamente, ele está falando o quê, né? Você tem clientes agrícolas, produtores rurais muito grandes, você tem produtores médios, você tem produtores pequenos. Você tem, em algumas regiões do país, por exemplo, no Cerrado, no Mato Grosso, Goiás, MS, alguns produtores desses se organizam em pools de compra. Eles podem ser grandes ou podem ser médios, mas eles se organizam em pools de compra e formam um grupo específico ali de clientes, né, de agricultores. Você tem dentro dos grandes agricultores um conjunto de agricultores bastante transacionais, que a gente chama, né? Agricultores que já têm uma certa autonomia, têm equipes técnicas próprias, ou já são assessorados por consultores técnicos, e eles são autônomos, são independentes. Não significa que todo produtor grande é independente, tem muito produtor grande que precisa de suporte técnico, assistência técnica, etc. Quando a gente chega no nível do meio, aí, o nível do meio é mais ou menos o segmento de produtores, de maneira geral aqui, que são atendidos pela distribuição, pelas revendas e pelas cooperativas. Dentre esses clientes, produtores, uma parte deles são mais relevantes, são mais saudáveis financeiramente, são de maior nível tecnológico. Esses produtores são aqueles onde os distribuidores têm a maior parte dos seus negócios, do seu atendimento técnico, da sua comercialização também. E sobra, entre aspas, leia-se que sobra, entre aspas mesmo,
uma grande parte do mercado em termos de pequenos produtores que não são tão bem acessados, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista comercial, né? Porque eles são pequenos, né? Eu falo, eu sou um produtor pequeno de cana no estado de São Paulo, né? No negócio familiar. É difícil eu ser atendido por um distribuidor ou por uma cooperativa com um negócio tão pequeno. Então, do ponto de vista digital, tanto na comunicação, quanto na prestação de serviços, quanto eventualmente no futuro o modelo de atendimento, a gente acha que os clientes mais transacionais poderão ser aqueles primeiros que vão se envolver em comunicação, em gestão, eventualmente em comercialização mais digital, porque eles já têm a sua estrutura própria técnica, já têm seus consultores, ou já são eventualmente capacitados a ponto de tomar decisões técnicas sozinhas. Aí volta a oportunidade, né? Acho que tem a ver com a pergunta do Mirgon. Os produtores que tipicamente são acessados direto pela indústria e que são acessados pela distribuição e precisam de recomendação técnica, do apoio de agrônomos, de assistência técnica, etc., esses são produtores que poderão acessar as tecnologias digitais não sozinhos, não vão lá comprar um serviço digital sozinho, não vai acessar uma ferramenta sozinho. Ele vai, porventura, utilizar ferramentas ou que a indústria ofereça, no caso de produtores que compram direto, ou que o distribuidor ofereça, no caso daqueles que são acessados pela distribuição. E no nosso ponto de vista, eu chamo a atenção para a base da pirâmide, aqueles pequenos produtores que existem pelo país, né? Sejam de cereais, sejam de HF, sejam de cultivos de menor relevância, esses produtores, em geral, são pouco atendidos pelo sistema de produção direta, né? O pequeno produtor nunca é realmente mal atendido, mal no sentido de que o nível de serviço é baixo, né? No sistema de distribuição. Então, esses produtores, se existirem no futuro, e em alguns casos já existem, né? Serviços digitais de baixo custo, que sejam acessíveis, também nos parece que serão clientes potenciais a adotarem tecnologias digitais para recomendação, para comunicação, para falar com técnicos e, eventualmente, no futuro, para comprar também, né? É uma visão, é um conceito. Podemos estar errado, é uma especulação sobre o que a gente enxerga nesse mercado. Para finalizar, né, essa discussão, e é um ponto de vista nosso, então, assim, como que as estratégias de transformação digital vão permear essa cadeia de distribuição de insumos, né? Então, de novo, se eu pegar aqui no meio, que estão as indústrias, os distribuidores, eu acredito muito que a indústria e os distribuidores têm muito em comum em trabalharem juntos para levar a melhor solução ao agricultor, né? Melhor solução envolve produtos, envolve serviços, envolve recomendação técnica, envolve financiamento e envolve experiência, né? Como que a indústria, junto com os seus distribuidores, trabalham para fidelizar, gerar uma experiência nesse produtor. Tradicionalmente, isso é feito lá com visitas técnicas, com o agrônomo de campo que visita, presta um serviço, recomenda um produto, vai lá, acompanha a devolução, acompanha todo o manejo, e no final da safra, vou lá ver se tudo deu certo, se fizemos bem, e se o produtor teve uma boa rentabilidade, né? A gente acredita que esse processo vai continuar, mas vai ser impulsionado por essas coisinhas que estão embaixo aqui. E aí são exemplos, né? E é legal que eu tive a oportunidade de apresentar essa discussão aqui o ano passado no evento, mostrando para os distribuidores que estavam nesse evento, né? Puxa, oportunidades, né? Oportunidades, por exemplo, de melhorar a gestão de estoque das suas lojas, integrando isso, oportunidade de melhorar a gestão comercial, né? Segmentando clientes com política de preço, oportunidade de CRM, de conhecer melhor o perfil dos seus clientes e direcionar o consultor de vendas a trabalhar de maneira mais assertiva, oportunidade de fazer campanha de comunicação por meio das suas plataformas, sejam elas de rede social, mídia social, seja uma plataforma própria, né? Oportunidades de e-commerce e marketplace, né? Essas oportunidades estão sendo discutidas há uns 3 anos já, diria, né? Mas elas estão ainda em ebulição. E quando essas coisas começarem a acontecer, aí eu acho que entra a pergunta do Lauro, né? Do lado direito aí, né? A hora que essas coisas começarem a acontecer, o agricultor tiver mais inteirado com relacionamento digital, né? Sejam eles, de novo, para qualquer das suas demandas,
se as indústrias estiverem alinhadas com seus distribuidores e oferecerem isso dentro das suas plataformas de produtos e serviços. Eu acho que num segundo momento é que vai acontecer a coisa, o tema que o Lauro perguntou, né? Aí vão começar a integrar essas questões com, por exemplo, empresas fintechs, empresas de agtechs, empresas de seguros, empresas de gestão de riscos, para oferecer de fato ao agricultor uma coisa integrada, única. Talvez possa parecer um sonho, mas sem produtores, sem ter informação de quem usa, sem ter escala, eu acho que a integração vai vir um pouquinho depois, né? Alguns produtores vão começar a usar, vão naturalmente ter retrabalho, algumas indústrias ou distribuidores vão oferecer suas próprias soluções, e em algum momento isso casa e começa a se integrar com outras tecnologias, com outras empresas de agricultura de precisão, ou agtechs, ou fintechs, e imagino que no futuro, inclusive, serviços financeiros. Então, essa é um pouco da visão, quase um sonho de ver, de fato, a agricultura integrada de uma maneira digital, melhorando os fluxos do negócio, reduzindo os custos de operação e, naturalmente, melhorando os resultados e a rentabilidade da indústria, do distribuidor e do produtor, sem dúvidas, né? Então, isso é um pouco da nossa visão aqui. O que a gente espera para o futuro, né? Fechando um pouco esse tema de como nós temos trabalhado e nos relacionado com indústrias, com distribuidores e com produtores, né? Eu vejo isso do que eu costumo chamar do now, do new e do next, né? Eu uso isso também em palestras para tentar trazer para a mesa de discussão os consultores de vendas, os vendedores, os agrônomos, de que é necessário atuar hoje, pensando no futuro, né? O now, beleza, hoje, né, já comercializando a safra 2019-20, eventualmente os nossos modelos não mudam muito, trabalho de curto prazo, nós podemos inserir já alguns novos tipos de serviços. Eu costumo dizer que qualquer coisa que eu comece a fazer nova, muito simples hoje, vai dar resultado em 6 meses ou 1 ano, né? A agricultura tem longo. O new seria já pensar em novos negócios, novas soluções, novos produtos, novos serviços, né, que começam a trazer mudanças estruturais nas empresas, que começam a demandar capacitações, inclusive para os clientes adotarem, até eles perceberem os benefícios, os resultados, não é rápido. E para a pergunta também do colega do Lauro, uma integração maior com novos plataformas de negócio que de fato poderão, né, aqui uma especulação, que poderão transformar a agricultura de maneira integrada, digital e com soluções completas, elas vão demandar mudanças corporativas nas empresas, vão demandar mentalidade diferente, seja na indústria, nos distribuidores, eu diria também até no próprio produtor. E se isso começar agora, a gente vai ver isso acontecer mesmo, na nossa opinião aqui da Markstrat, de 3 a 5 anos. Né? Não é um processo rápido, mas ele precisa começar. Né? Então, isso é um ponto de vista errado como analista aqui, mas é um processo que vem devagarzinho ganhando escala, ganhei lá para o 3º, 4º ano de rampa, escala, e aí, de fato, poderá mudar a forma como a gente é digital hoje, né? Então, por fim aí, né, para deixar uma mensagem, essa mensagem é muito particular minha, né, pode, inclusive, não refletir a visão de todos os meus colegas da Markstrat, mas eu enxergo que a realização no campo e nos negócios é realidade, ela vai acontecer. E aí, indústrias e distribuidores, a gente vai ver empresas, né, vamos chamar de empresas no mercado, entendendo isso como uma oportunidade e vão falar, vou entrar nesse negócio, né? Eu chamo que são as empresas, entre aspas, Uber. Nós vamos também ver aquelas empresas que eu chamo, entre aspas, de táxis, né? Não, isso não funciona, isso não dá certo, isso aí é loucura, né? No meu ponto de vista, quais vão ser os ganhadores do negócio, né? Se o produtor quiser que as coisas aconteçam, se o produtor quiser comprar agricultura de precisão, se o produtor perceber de fato que se comunicar digitalmente é interessante, se o produtor perceber que comprar digitalmente é interessante,
não vai ter quem segura. Vai acontecer, portanto, nós vamos ver empresas mais aceleradas e outras mais lentas em entrar no processo de digitalização do agronegócio. Os modelos online, especificamente de comercialização, ainda têm restrições, estamos vendo os testes que eu citei, mas nos parece que eles vão acontecer. Eu brinco numa questão de se versus quando, né? É uma questão de quando. Acho que as empresas vão se adaptar, o produtor vai acabar, alguns produtores, não significa que todos, também vale a pena ressaltar, né? Um perfil de produtor vai acabar e as empresas, distribuidores, indústrias vão entrar nesse modelo de negócio. Eu imagino que a própria legislação vai evoluir para facilitar esse processo também, não ser mais frouxo, mas eu disse evoluir no sentido de como controlar esse tipo de negócio. Naturalmente, existem oportunidades de posicionamento e melhoria de ofertas para os fabricantes de insumos, que eu imagino que tem uma preocupação grande quanto aos seus produtos, às suas tecnologias, né? Na pergunta do Mirgon, lá de trás, que eu disse sim, né? Os distribuidores terão uma oportunidade de oferecer serviços, ou na minha singela visão, poderão perder o bonde, né? A janela de oportunidade é de 3 a 5 anos. Se for isso, é nesse momento que essas empresas têm que aproveitar e se envolver nesse processo. E a gente, como todo mercado, como toda tecnologia, como tudo que é novo, tem líderes e seguidores. Algumas empresas vão puxar a fila, vão fazer primeiro, vão apanhar, mas também vão beber água limpa, né? Depois que aqueles líderes estarem, errarem, voltarem a umas vão acertar muito, umas vão errar muito, faz parte do processo de novo negócio errar. Outros vão vir seguindo e falar, puxa, aquela fez, deu certo, agora eu vou fazer também, né? Então, mais uma vez, ao convite da poder trazer esse ponto de vista, deixar claro que esse é um ponto de vista, podemos ter coisas que de fato estão indo no caminho, tendência, e poderemos acertar, mas também quem se arrisca a analisar o mercado, a avaliar tendências, se arrisca a errar, e a gente assume o risco de eventualmente estar olhando para algumas coisas que porventura não acontecerão. Mas essa explanação resume um pouco o nosso ponto de vista quanto à transformação digital aí na cadeia de distribuição de insumos. Mirgo, alguma pergunta adicional dos nossos participantes? Sim, eu tenho uma pergunta aqui do Murilo Moreira. Ele falou assim: haverá uma menor fidelização dos canais com as empresas de insumos, menos bandeira, sistema parecido com os Estados Unidos? Essa é a pergunta. Perdão, o nome do colega? Murilo. O nome do colega que perguntou? Murilo, obrigado pela pergunta. Murilo, a gente já está nesse caminho, né? Eu não acredito que seremos igual aos Estados Unidos, nem ao céu, nem ao inferno, né? Então, assim, não acredito que seremos igual aos Estados Unidos, todas as empresas multibandeiras com todas as marcas, mas não acredito que seremos igual como foi no passado, nos anos 2000, né? Os distribuidores, basicamente, bandeirizados com um único fabricante. A gente vai ter um modelo misto, sim, com empresas líderes em termos de fabricantes e complementação de linhas. Eu acho que isso já é uma realidade. O que muda é o grau de utilização é maior ou é menor, mas já não vejo mais o mercado com ação de outros que vão aproveitar oportunidades, que vão crescer junto. Então, eu diria que nós vamos ter um modelo no meio, né? Não tão desbandeirizado, multimarcas como é o americano, mas também não voltaremos ao passado, onde é um modelo exclusivo, como já foi o brasileiro, como já foi o argentino, por exemplo. Esse é o meu ponto de vista quanto a esse tema. Pessoal, Matheus, está me ouvindo bem? É o Zé. Estou ouvindo sim, Zé. Maravilha, Matheus.
Dado o avançado da hora, pessoal, e como algumas perguntas já foram respondidas ao longo do webinar, tanto colocadas pelo Mirgon, quanto colocadas as perguntas do público também, a gente vai encerrar por aqui, tem alguns recados ainda, e aí eu vou deixar para o Matheus fazer as considerações finais aí, e daí eu vou roubar a tela e dar os outros recados, tá, Matheus? Mas, antes de mais nada, muito obrigado pela apresentação, o pessoal mandou muitas perguntas, deu um probleminha de conexão na conexão do Matheus no final, e aí a gente vai pegar todas as perguntas que recebemos, vamos gravar um vídeo resposta com o Matheus aí nas próximas semanas e mandamos para o pessoal depois todas as perguntas completas, tá? Então fiquem tranquilos, amanhã vai ter a gravação completa para o pessoal assistir e uma gravação inédita depois com as respostas do Matheus. Matheus, fica aí então para você dar as suas considerações finais antes de roubar a tela para a gente de novo. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado aí, Mirgon, aí, a convite das séries. Bom, eu queria, como consideração, dizer o seguinte, né? Sempre que o mercado muda, qualquer mercado, né? Qualquer setor, imagina se você trabalhasse com banco, se fosse um bancário 10 anos atrás, vendo a transformação digital em bancos, né? Quantos de nós hoje vamos no banco fazer um depósito, fazer uma transferência? Então, pegando o banco como exemplo para mostrar que mudou várias coisas nos bancos, mas antes de mais nada, não acabou o banco e não acabou bancários, mas mudaram muito os processos de negócio num banco. Vou usar esse exemplo para tentar ilustrar onde eu acredito que vai acontecer no nosso setor, né? Não vai acabar a indústria, não vai acabar a distribuição, não vai acabar o produtor, mas vão mudar alguns processos na cadeia de distribuição por meio da digitalização. Eu acho que a coisa mais importante é que qualquer profissional que atue nesse setor tem que estar de cabeça aberta para se transformar também, né? A transformação digital não é só digital, ela é também a transformação de pessoas, né? Os modos de trabalho, a sua qualificação, o seu modelo de gestão, porventura vai mudar também conforme a transformação digital chega. Então, acho que todos os profissionais técnicos, consultores, agrônomos, vendedores, gerentes de distribuição, RTVs, gerentes de indústrias, têm que entender que a transformação digital é um processo que muda a natureza dos negócios e não que acaba com os negócios. Então, acho que a minha consideração enxergue as oportunidades que existam. Se você acreditar que ela é de fato vigente e que ela poderá acontecer, comece a se preparar também, se qualificando, se desenvolvendo para ser um profissional mais atrativo, mais preparado e mais inserido em processos de negócios que vão, porventura, envolver transformação digital dentro do seu negócio. Seja você um produtor, seja você um distribuidor, seja você um agente da indústria, seja você um consultor independente, por exemplo, só citando alguns, né? Então, esse seria o meu ponto de vista em olharmos que oportunidades tem nesse negócio e como é que eu faço para ser um profissional melhor junto com a transformação digital. Né? E abstraia pensando no banco, acho que é um bom exemplo para pensar nisso e olhar para frente, se preparar. Eu acho que todos vão ter oportunidades daqui para frente, e é isso que eu espero, e vão trabalhar bastante aí com o setor para desenvolver esse tipo de negócio também. Agradeço mais uma vez, desculpa ter alongado, mas acho que o assunto é tão legal que a gente acaba falando um pouco a mais aqui. Obrigado a todos, acho que em breve eu alinho aqui com a equipe da Inseres as respostas às perguntas, e vocês vão ter acesso aí às informações, e novamente, estão os meus contatos aí na tela, o e-mail, o telefone da empresa, estou à disposição. Um grande abraço, uma ótima semana a todos, estamos fechando o ciclo 18-19, uma boa safra, um bom negócio 19-20 para todos, pessoal. Obrigado aí. Maravilha, maravilha, Matheus. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação. O pessoal gostou bastante, mandou bastante pergunta. E fiquem tranquilos mais uma vez, a gente vai gravar com vocês o vídeo resposta. Então, para todo mundo ficar tranquilo com relação a isso. Agora, eu vou compartilhar com vocês a tela novamente para dar os dois últimos recados. Bom, vocês estão vendo aí, anunciar então para vocês com exclusividade e em primeira mão o próximo webinar da Inseres, que acontece no dia 15 de maio de 2019, às 19 horas no horário de Brasília, como sempre. E um tema muito bacana, um tema que foi citado pelo próprio Matheus durante a apresentação de hoje, a influência feminina na transformação digital do agro, com participação da Vanessa Sabione, do Agro Mulher, que é um movimento muito bacana de empoderamento e de união das mulheres dentro do agronegócio brasileiro. Então, a partir de semana que vem, a gente vai abrir as inscrições para vocês.
vocês vão receber por e-mail ou nas redes sociais da Inseres, então fica o convite para vocês seguirem a Inseres nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Também no nosso site vocês vão poder fazer as inscrições gratuitas a partir da semana que vem. Então já se programem aí, reforçando, dia 15 de maio de 2019, vai ser o próximo webinar da Inseres, às 19 horas, no horário de Brasília, a influência feminina na transformação digital do agro, com Vanessa Sabione, do Agro Mulher. Pessoal, encerrando por aqui, então, o webinar de hoje, agradecendo mais uma vez a participação tanto do Matheus Consoli quanto do Mirgon, nosso parceiro que ficou aqui com a gente até esse horário, agradecendo vocês também por estarem conosco, uma audiência muito bacana, como sempre. Vocês ficaram o webinar todo conosco, mandaram perguntas, e em breve vão ter mais conteúdos inéditos sobre essa parceria com o Matheus e com a Markstrad. Se vocês tiverem mais perguntas, podem encaminhar para a gente pelo e-mail inseres@inseres.com.br. Caso vocês queiram entrar em contato conosco para outras coisas que precisem, está aí o telefone, 1934330633, o nosso e-mail que eu já falei, e também vale uma visita no nosso site, www.inseres.com.br. Estamos à disposição de todos vocês, ouvir a sua opinião. A gente vai mandar para vocês o vídeo, a gravação completa do webinar amanhã, a pesquisa de opinião, e aí todos os convites que a gente já fez para seguir nas redes sociais, fica aí o reforço para vocês. Muito obrigado a todos vocês pela participação e pela parceria, um ótimo descanso para vocês, um bom dia de trabalho amanhã, e a gente se vê aí no próximo dia 15 de maio com mais um webinar da Inseres. Um abraço e até lá.